que para alcançar um sonho, realizar os nossos objetivos, não basta simplesmente desejar. É necessário que os nossos desejos e os nossos sonhos estejam alinhados ao que nós realmente queremos, à nossa conduta moral, a quem somos de fato, ao que sentimos e ao que pensamos. Eu realmente confesso para vocês que eu sou uma curiosa. E como uma curiosa, eu gosto de assistir a tudo que envolve pessoas e relacionamentos humanos. Afinal de contas, eu trabalho com desenvolvimento humano, com conexão ao eu superior, autodesenvolvimento. Na verdade, eu trabalho com a saúde integral, que é o ser humano se conhecer o suficiente para alcançar respostas e sucesso em todos os pilares da sua vida. Então, como uma curiosa que sou, eu assisti agora, recentemente, a uma prova que aconteceu no BBB 22. E comecei a avaliar, dentro destes princípios, desses critérios, a questão do funcionamento das leis universais na vida de cada um de nós. É sobre isso que eu irei falar com vocês aqui nesse vídeo hoje. Sobre a primeira prova que houve, quando os 4 emparedados do BBB 22, do primeiro paredão, passaram para uma prova aonde um deles seria salvo. E aí eu fiquei prestando atenção na conduta, já que teoricamente era uma prova de sorte, porque você tinha que escolher os números certos, não era uma prova somente de habilidade. Então eu vou avaliar com vocês hoje. Vamos fazer aqui, colocar o BBB 22 em foco. Nessa questão, associado ao desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, o despertar do ser humano. Porque todos nós, seja lá dentro do Big Brother ou fora do Big Brother, temos sonhos e propósitos e todos desejamos concretizá-los. E aí é que vai depender se nós nos encontramos em alinhamento energético, se nós somos realmente o que desejamos alcançar. Vamos avaliar juntos. Eu me chamo Giovana Jacinto, para você que ainda não me conhece. Desse Insta aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido para que você se inscreva. Aperta o sininho para que você possa ser notificado sobre novos vídeos e compartilha para que outras pessoas também possam aproveitar desses conhecimentos ao despertar do ser humano, no desenvolvimento pessoal que buscamos e na concretização dos sonhos que desejamos. Vamos avaliar então a questão do BBB 22. Essa prova em específico, que foi a primeira prova dos 4 primeiros emparedados, Se não me engano, era Nayara, Luciano, Jade Picon e Natália. Foram os 4 primeiros emparedados que passariam por uma prova onde um deles seria salvo. E era uma prova de sorte. Uma vez que você tinha que escolher os números certos, e esses números te levariam às próximas etapas. E você passando pelos números certos seria salvo. Então vamos avaliar juntos aqui. Não estou avaliando, gente. Não me julguem, por favor. Porque afinal de contas, o que a gente está avaliando aqui é o alinhamento ao sonho que cada um tem. Eu não estou avaliando o tamanho do sonho de ninguém. Nem muito menos a questão do sonho de nenhum deles. Todos nós podemos sonhar o tamanho que for e o que desejarmos. Só que a gente tem que estar em alinhamento. Nós temos que ser aquilo que buscamos concretizar e realizar. Olha só. Uma delas foi direto para o paredão pelas normas do programa, porque foi indicada pelo líder, que foi a Nayara. E os outros 3 passariam por essa prova. Então vamos nos conter aqui a essas 3 pessoas. Mesmo que você não seja um espectador deste programa, não me importa, vamos avaliar a questão. 3 pessoas que possuem sonhos individuais e estavam passando por uma prova para se salvar de um processo de eliminação.
aonde um continuaria no jogo e os demais estariam propensos à eliminação pelas regras desse jogo, do BBB 22. Vocês podem estar perguntando, Giovana, você está avaliando o jogo do BBB 22? Não, eu estou avaliando relações humanas, eu estou avaliando seres humanos que sonham. E que, como todo ser humano que sonha, deve estar em alinhamento vibracional e energético à questão. Então, como isso está em voga hoje, só se fala nessa questão de BBB 22, muitas pessoas assistem, e por que não olhar com outros olhos essa questão que está em voga? Vamos lá. Jade Picon, uma pessoa jovem, com concretização e realizações de muitos sonhos já, uma pessoa com certo privilégio diante da vida. Nada disso aqui nesta questão importa, tá? Olha que interessante, esse é o primeiro fator a levarmos em consideração, porque vocês podem estar pensando, mas a Jade já é uma pessoa famosa, já é uma pessoa rica? Não estou avaliando isso. Quem é rico, quem é pobre, quem tem oportunidades, deixa de ter oportunidades. Estamos avaliando três seres humanos que estão em igual patamar. 3 seres humanos que sonham, que se encontram no mesmo programa, no mesmo jogo, em busca da realização, aquilo que eles desejam, e que estão numa prova aonde um deles será salvo. É isso que a gente está avaliando, tá? Vamos então continuar. Observem, ou para aqueles que já viram, vocês observaram a postura? Eu vou buscar uma foto para colocar aqui, da postura dos 3 no início do jogo. Eu sou fisioterapeuta, como muitos de vocês já sabem, e é óbvio que eu avalio postura. A minha especialização é exatamente coluna vertebral, então claro que eu avalio postura. E a postura, ela está diretamente associada àquilo que você deseja. Olha que incrível, porque a sua postura diz muito sobre você. Diz muito sobre como você se encontra no seu estado de espírito, com relação àquilo que você deseja concretizar. Se você é uma pessoa que está com disposição, animada, confiante naquilo que você quer, ou se você é uma pessoa que se encontra desesperançada, sem acreditar muito em você, sem acreditar no seu propósito de vida, com os ombros baixos, cabeça baixa, com a coluna curvada, olhando para o chão, desesperançado em busca de alguma coisa, perdido, com o corpo relaxado, sem disposição. Olha, tudo isso tem relação direta ao sucesso que nós desejamos alcançar. Acreditem no que eu estou dizendo. Observando a postura, de imediato meu olhar analítico observou os participantes. A postura da Jade era uma postura aberta para as oportunidades, alongada e esguia, cabeça elevada, olhar firme, convicto, certa do que ela queria e do que ela desejava, vencer essa pequena prova aonde ela seria salva. E observei a postura dos outros 2, o olhar perdido, preocupado, amedrontado, o corpo baixo, relaxado, meio curvado, ainda sem entender muito o processo pelo qual eles estavam passando. Afinal, nenhum deles, eu acredito, que esperava estar nesse momento ali, diante dessa prova. Só nesse primeiro momento, eu já falei, uau, a postura dessa menina, da Jade, já é uma postura campeã, uma postura de quem confia e acredita no que quer, de quem já venceu, de quem já é a vencedora. Vamos observando. E ela, nessa postura dela, iniciou esse jogo. Ela foi a primeira a jogar. E se eu não me engano, acho que na primeira etapa ela já venceu de cara. Ela passou para a segunda etapa. E os outros 2 continuaram ali na busca de passar. A Jade sentia-se cada vez mais confiante, mais aberta às oportunidades,
o peito aberto, cabeça erguida, seguindo para a próxima e vibrando por cada conquista. Quando ela passou pela primeira, ela vibrou, ela gritou, ela saltou, ela sentiu felicidade por ir para a próxima etapa. Os outros dois sentiram o peso, a responsabilidade, possivelmente, e começaram a ficar preocupados, ansiosos porque não acertavam. E, obviamente, cada vez que eles se tornavam mais ansiosos, mais preocupados, mais eles se alinhavam a esse tipo de vibração. Uma vibração que certamente não alinharia eles ao desejo de vencer a prova. Não alinharia eles ao desejo de ser campeão naquela prova. E a Jade seguiu para a segunda etapa. Ela novamente passou pela segunda etapa, vibrou, ficou feliz, acreditou nela, peito erguido, cabeça erguida, confiante nela. O Luciano veio logo a seguir passando, começou a se sentir um pouco mais confiante, mas ainda titubeava. Titubeava nas palavras, titubeava numa postura baixa, ombros caídos, um olhar ainda duvidoso, preocupado. E a Jade estava leve pela prova que ela estava passando. Praticamente certa da vitória que ela teria. E continuou. A Natália já estava num desespero completo. Os pensamentos e os sentimentos dela completamente confusos, incertos, praticamente se dando já como uma perdedora, infelizmente. Terceira etapa. Praticamente ficou ali entre o Luciano e a Jade. Os dois. Cada um ia e nenhum dos dois acertava de imediato. E a postura dos dois? Novamente. A Jade se mantinha erguida, peito aberto, sorridente, feliz, confiante, certa de que apesar de não estar acontecendo no tempo que ela talvez desejasse, a vitória era dela. E o Luciano, preocupado, chateado, eu diria que quase revoltado pela análise corporal dele, meio cabisbaixo, sacudindo a cabeça, chateado, às vezes falando num tom mais ríspido, e a Jade leve seguiu. Quem vocês acham que venceu essa prova? Quem vocês acham que foi o campeão dessa prova? A Jade. A Jade, na última oportunidade da prova, ela venceu a prova e vibrou novamente. E os outros dois seguiram no desespero. O que a gente vê com essa análise, gente? Com essa configuração aqui de uma prova do BBB em foco aqui conosco. Que é, na verdade, uma pequena realidade da vida em que nós temos. O que aconteceu ali, no momento daquela prova, é o que acontece no nosso dia a dia, nas provas em que nós vivemos, no nosso dia a dia, em que nós nos deparamos com os nossos obstáculos pessoais, os nossos obstáculos íntimos, ou mesmo materiais, concretos, como uma seleção profissional em que você está passando por um processo seletivo, como a busca por um trabalho específico, como a realização e concretização de algum propósito. É tudo muito diretamente associado. Não está diferente desse exemplo que eu dei, que é um pequeno exemplo da realidade maior que a gente vive. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Para que a gente possa parar e analisar o que aconteceu ali, acontece no dia a dia de todos nós. Qual é a nossa postura diante dos desafios que a vida nos apresenta? Qual é a nossa postura diante dos propósitos que desejamos materializar? Dos concorrentes que existem no que desejamos concretizar? Em alguns caminhos em que desejamos concretizar.
Por que que para algumas pessoas concretizar o propósito desejado é mais rápido, para outros não? O que eu fiz foi mostrar para vocês, na prática, com essa história real, que muitos brasileiros, muitos de vocês aqui talvez, tenham visto e talvez não tenham tido esse olhar analítico sobre a questão. Se vocês tiverem a oportunidade de ver novamente, vejam, analisem a postura dos três, o olhar, a abertura dos ombros e do peito, o alongamento da cabeça, da cervical, que é essa continuação da coluna. Observem as palavras que eles emanavam, a felicidade, as atitudes, as ações. Quem é que estava mais condizente, afinal, com o seu propósito, com a realização do seu objetivo? E é, obviamente, mais alinhado energeticamente ao que desejava, para que o universo trouxesse então a concretização mais facilmente desejada por eles. Eram 3 pessoas, raciocinem comigo, 3 pessoas com o mesmo objetivo naquele momento, vencer uma prova. 3 pessoas com o mesmo desejo, com o mesmo sonho. Então, como é que o universo ia funcionar? O universo ia atender de imediato, de pronto, a quem tivesse mais condizente energeticamente com ele, que não tivesse oferecendo resistência, dificuldades de concretizar o que eles desejavam, de fluir naturalmente no caminho deles naquele momento, a realização do objeto desejado, a concretização do sonho que eles tinham. E tudo é levado em conta. É levado em conta a sua atitude, as ações, as palavras, os pensamentos, os sentimentos, a sua postura alinhada com você, com o seu eu superior, com o seu desejo. Ser quem você realmente deseja alcançar e concretizar em termos de materialização, de realização de sonhos. E realmente ali, independente, tá? Completamente independente de privilégios, os 3 estavam numa posição igual. Uma posição em que os 3 perante aquela prova tinham as mesmas oportunidades, a mesma chance de vencer. Todos 3 se encontravam em igual oportunidade. O que fez um ganhar e os outros não? Essa é a prática real, colocando em prática todo o conteúdo que a gente trabalha aqui, que a gente está aqui para aprimorar em nosso desenvolvimento pessoal. A busca por sermos melhores a cada dia, a tranquilidade, a calma, a certeza de que vai vencer, de que o melhor está sendo feito, de que você está dando o seu melhor. Vibrar positivamente, feliz, alegre, certa, com um olhar firme, confiante, com a alma tranquila com o que você deseja, plena e convicta do que você quer. Se analisarmos os 3, nós iremos ver que a Jade, essa menina, estava muito mais leve na prova, muito mais conectada, alinhada ao que ela desejava energeticamente. Os outros 2 se deixaram levar, possivelmente, pela angústia, preocupação, pelo medo, pelas incertezas. E isso, novamente, é o que muitos de nós fazemos na vida. E quando a gente tem essas atitudes, a gente desconecta energeticamente de quem somos, do que desejamos. E aí a concretização, a materialização do que desejamos se torna muito mais difícil, muito mais desafiador, porque a gente bloqueia os nossos caminhos de concretização. A gente realmente coloca resistência para que o universo concretize e traga aos nossos campos eletromagnéticos o fruto do desejado.
Eu espero que com este exemplo prático da vida, numa pequena prova de um reality show BBB 22, a gente possa observar o que acontece conosco e as leis do universo que nos regem. O quanto é importante que estejamos buscando nosso desenvolvimento pessoal, que estejamos despertando o autoconhecimento de quem somos, do potencial que temos, do que desejamos concretizar, de quem já estamos agora sendo em propósito, em sentimentos, pensamentos, atitudes e ações, para que estejamos em alinhamento ao que buscamos trazer de realidade à vida que vivemos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise que a gente fez aqui, de um simples jogo de reality show, com 3 participantes em igual condições, em igual proporção de possibilidade de realização e de vitória. Aonde a que saiu vitoriosa certamente se encontrava mais alinhada energeticamente, com sentimentos, pensamentos, atitudes, ações, postura, em alinhamento ao que ela desejava, certa de que a vitória era dela. E que nós possamos em nossas vidas termos atitudes e posturas semelhantes diante das circunstâncias e dos desafios que encontremos pela vida. Atitudes condizentes com os nossos pensamentos, sentimentos e alinhadas ao nosso desejo, ao nosso sonho de materialização em nossas vidas. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande, um carinho na alma e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!